Essa é a história de um jornal que marcou sua época, mudou os rumos da imprensa mineira e incomodou a ponto de ser brutalmente fechado pela polícia. Um jornal que usava o humor como arma, que caiu no desgosto dos poderosos e na graça do povo. Um jornal à frente do seu tempo e que 60 anos depois do seu fechamento continua atual. Um jornal cuja história merece ser contada para as novas gerações. Eu sou a Letícia Oliveira. Eu sou a Amanda Pena. E esse é o podcast Binômio Sombra e Água Fresca. Episódio 2. Rir pra não chorar. No primeiro episódio da série, a gente contou como o binômio surgiu e quem foram seus fundadores, Euro Arantes e José Maria Rabelo. Paramos no momento em que o jornal chegou pela primeira vez às bancas de Belo Horizonte, já como um sucesso de vendas. A primeira edição, com editorial ousado, indireta ao governador Juscelino no nome, e claro, manchete polêmica envolvendo o banqueiro Antônio Luciano, marcou o início de uma era do jornal. Ali começou a chamada fase humorística, termo usado posteriormente para nomear os primeiros 4 anos do binômio, entre 1952 e 1956. Nesse período, o jornal foi crescendo em todos os sentidos. A redação que antes era improvisada, na república onde o José Maria e o Euro moravam, se transferiu para uma sala no velho edifício capixaba, que ficava entre a Praça 7 e a Rua Tupinambás. Esse foi um endereço temporário do binômio. O jornal logo iria para a Rua Curitiba, local onde permaneceu até seu fechamento em 1964. Mas isso é assunto para outro episódio. A equipe também cresceu, com a chegada de novos jornalistas e colaboradores. Essa fase humorística coincidiu exatamente com os anos em que JK era governador de Minas Gerais. Foi uma fase alegre, debochada, que o próprio José Maria Rabelo dizia refletir, abre aspas, o espírito jovial e folgazão do governo juscelino. A Ângela Carrato também nos traz esse panorama. Ele usava muito do humor, né? Mas não apelava no sentido assim, de um apelo grotesco, não. Ele fazia manchetes, às vezes, muito bem-humoradas, com muita ironia, mas de jeito nenhum era algo grotesco, né? Isso, ao contrário de uma parte da imprensa dita sensacionalista, dita popular, na verdade popularesca daquela época. Por causa desse humor que acompanhou o binômio do início ao fim, Euro Arantes disse uma frase que até hoje define muito bem o que foi o noticiário. Um jornal de estudantes que a polícia resolveu levar a sério. Os textos das colunas, charges e piadinhas usavam o riso como uma arma. Era por meio delas que o binômio noticiava e denunciava, colocando o dedo na ferida do governo e de figurões da High Society. Ninguém escapava. Alguns dos mitos mais consagrados de Minas na época, que antes pareciam intocáveis, viraram personagem das colunas e charges. Homens tão influentes que até hoje têm nomes de ruas e avenidas de Belo Horizonte. Por exemplo, o prefeito Américo René Gianetti, que hoje dá nome ao Parque Municipal de BH, era figurinha carimbada nas charges. O então governador Bias Fortes, que é homenageado em uma das principais avenidas do centro, no binômio era chamado por outro nome, Gato Biazão. Aliás, o binômio era tão inovador, mas tão, que até na parte de coluna social, ele não fazia uma coluna social como os outros faziam, que era mero puxa-saco, registro de festinhas, de tititis. Não, ele, na verdade, mostrava, né, digamos assim, articulações políticas em outros espaços que não, digamos assim, os tradicionais. Mas ele mostrava a política acontecendo também nos salões de automóvel clube, de outros clubes de Belo Horizonte, e mostrando como que naquelas festinhas aparentemente despretensiosas ou que serviam apenas para exibir a roupa nova, né, das madames e os ternos novos ou os smokings dos maridos, né? Eram espaços para articular, inclusive, golpe de Estado, inclusive
articulações contra o interesse da maioria da população. Nos primeiros anos, José Maria e Euro faziam a redação de todo o jornal praticamente sozinhos. O Euro tinha uma coluna chamada Place Pigalle, que era uma seção com notícias envolvendo figuras conhecidas na sociedade e na política belo-horizontina. Algumas eram verdadeiras, mas quase todas eram fruto da imaginação dele. Ele também escrevia uma história que fazia sucesso, A História Secreta dos Amores de Nonô. Nonô era o apelido de infância de Juscelino Kubitschek, da época em que ele ainda morava em Diamantina. Como o governador tinha fama de gostar bastante de mulheres, Euro criou essa narração, inventando episódios ficcionais sobre as paixões de JK desde que ele era menino. Já o José Maria fazia um humor mais voltado para a crítica política e social. Isso fazia parte da personalidade dele, como conta o filho Fernando. Ele era muito engraçado, papai, né? Ele era um cara muito bem com a vida. E ele quis fazer crítica política com humor. Foi fundamental para o sucesso do jornal. O carro forte do Zé Maria eram entrevistas fictícias, altamente sarcásticas e indiscretas. Apesar das entrevistas serem imaginárias, a ideia era representar o que aqueles entrevistados pensavam de verdade, mas não falavam por medo, conveniência ou as duas coisas ao mesmo tempo. Essas entrevistas de mentirinha com homens públicos importantes aparecem muito nas páginas do Binômio nos primeiros anos. Esse trecho, por exemplo, é da entrevista fictícia com JK, escrita por Zé Maria Rabelo. Zé Maria inventa uma fala de Juscelino brincando com a ideia de pão e circo e a rede de cinemas que o controverso empresário Antônio Luciano tinha na cidade. Meu caro repórter, começou ele colocando afetuosamente a mão direita sobre o ombro do nosso representante. A situação não tá boa, não. Se ao menos o Luciano compreendesse, a gente ainda podia dar circo barato ao povo, no caso cinema, já que o pão está difícil mesmo. O Binômio tinha outra coluna chamada O Golpe. Ela também era escrita pelos dois fundadores do jornal. Até que entra em cena uma figura importantíssima, o jornalista Célio Záulicos. Ele realmente foi um dos grandes humoristas do Brasil. E ele tinha uma rapidez de raciocínio muito grande. Ele escrevia a coluna dele no minuto. Ele era muito rápido na máquina de escrever, né? Na época, e ele escrevia com muita rapidez. Ele não precisava de revisão, saía o texto limpo, fantástico, com aquele humor que você já deve ter acompanhado. A voz que você ouviu é do jornalista Celso Japiaçu, que colaborou com o Binômio logo no início da carreira. Outra pessoa que passou por lá na época foi Moisés Rabinovitch, hoje comentarista internacional da TV Band. Ele também lembra bem dos Célios. Ele sentava na máquina e produzia as coisas mais engraçadas que você podia imaginar. Ele estava sempre um tanto bêbado, né? Uma vez ele foi trancado numa sala porque ele estava demorando a entregar muito o artigo. Então, o Zé Maria Rabelo disse que só o soltava depois que ele acabasse o texto. A gente ouvia lá de fora o titi da máquina. Conhecido pelo pseudônimo General da Banda, usado para assinar a coluna no jornal Binômio, Célios foi um dos maiores nomes do humor em Minas. Seus provérbios e historinhas eram marcados pela inteligência e pitadas de acidez. Em uma delas, ele brinca com o governador Bias Fortes. O fantasma entrou no Palácio da Liberdade à meia-noite e topou com o senhor Bias Fortes de camisola para dormir. O fantasma morreu de susto. Em outra, satiriza as eleições para presidente disputadas entre Juscelino Kubitschek e Adhemar de Barros. Brasil, seu triste destino ainda é mesmo penar, com o pé de valsa do Juscelino ou o pé de cabra do Adhemar. O jornalista Carlos Felipe, que trabalhou no Binômio de 1961 a 64, nos contou sobre a influência dos Célios não só no jornal, mas nas próximas gerações da imprensa brasileira. O Célio se tornou um cara que criou um estilo de crítica jornalística que serviu de modelo para muita gente. Se você pegar o pessoal do Pasquim, todos eles falaram que aprenderam com o Célio Záulicos. Isso aí é certeza, absolutamente certeza. E aprendeu mesmo. Porque o jeito de escrever dos Célios era totalmente louco e com uma visão muito gostosa de ler.
Ele não apelava para a parte sexual, não. Era um negócio mesmo de palavra, de crítica e tudo. E ele criticava tudo, né? Outro nome importante da história do binômio, apesar de nem sempre lembrado, é o do jornalista Blay Barbosa de Castro, que no jornal adotou o nome de Wilson Blay. A imagem dele debruçado sobre sua máquina de escrever agora vive apenas as lembranças de quem trabalhava no 7º andar daquele prédio na rua Curitiba. É impossível esquecer. Magro, feio, usava roupa toda enrolada, com lenço saindo, né? O cabelo tudo desembastelado e mais ainda. E poeta, um grande poeta. Ele foi um cara que criou um estilo de diagramação na imprensa mineira e que depois foi copiado por muitos outros jornais, inclusive o Estado de Minas, né? E mais ainda, ele criou um estilo de redação que, infelizmente, nós perdemos aqui. Nós não temos hoje ninguém que faça uma crônica com essa visão social, com essa visão gostosa de ver que o Emil Cyr tinha, né? As charges também eram uma marca registrada do binômio. Vários nomes de peso passaram pela redação. Um deles foi Rafael Siqueira, que assinava como Raf. Ele foi o escolhido para escrever sobre o humor do jornal no livro O Jornal que Virou Minas de Cabeça para Baixo. O Raf já faleceu, mas nesse texto de 1997, ele diz que o binômio era como o 7º céu para os chargistas. Eles se sentiam como peixes dentro d'água na redação, principalmente porque existia uma liberdade de criação muito grande. Ele também conta que o clima era tão alegre e divertido que contaminava até as paredes. Às vezes, os jornalistas faziam o dobro de cartoons que podiam divulgar. Tamanha era a criatividade que fluía por lá. O Celso Japiaçu confirma essa versão. O clima era um clima descontraído, como era o próprio jornal, mas é onde se trabalhava muito. Havia um sentido, era um jornal assim, mais espontâneo, a convivência, uma convivência muito amigável entre as pessoas, e contava-se, inclusive, algumas piadas. O senhor Hamilton Gangana, que você já conhece do episódio 1, nos disse que o pessoal do binômio curtia bastante uma boemia. Ele costumava encontrá-lo sempre na noite do centro da cidade. Havia um bar pertinho do binômio, na rua Tamóis com Curitiba. O jornal era na Tamóis, era Curitiba com Tamóis. O bar ficava muito frequentado por jornalistas, radialistas, publicitários, alguns cantores, poetas, políticos. E o pessoal do binômio saía do binômio, atravessava a rua e ia para o Mocó da Iaiá. Era o nome do Mocó. Era o bar que era, no fundo, assim, muito simples. E o pessoal se encontrava lá e cantava, dançava, dançava, não, cantava, comia, contava piada e varava a noite. Um dia, apareceu na redação um rapaz em início de carreira, com seus desenhos debaixo do braço, interessado em publicar no binômio após ver o sucesso do jornal. Seu nome, Ziraldo. Sim, o inconfundível criador do Menino Maluquinho. Junto com Rafael Siqueira, que já citamos, e outro cartunista chamado Adão Pinho, ele passou a compor, como dizia em suas próprias palavras, a trinca dos humoristas gráficos do jornal. É do Adão Pinho, inclusive, uma das charges mais famosas da época, que deu o que falar em BH. Com o título Belo Horizonte Cresce, a imagem mostra 2 filas de moças diante do prédio do banco e do hotel financial. Numa, elas entravam com uma bolsa na mão e na outra saíam com o bebê no colo. O banco financial era do Luciano, o nosso banqueiro dos 30 filhos. Em outra charge, assinada pelo Borjalo, chargista renomado do binômio, aparecem os dizeres Banco Financial da Reprodução, brincando com o nome do empreendimento, que na verdade era Banco Financial da Produção. Não demorou para que a presença do jornal começasse a incomodar. No governo e seus arredores, cada edição provocava irritação e mal-estar. Segundo o próprio José Maria, Juscelino Kubitschek sempre levou na esportiva. Ele nunca se incomodou com o binômio. O incômodo vinha de secretários e altos funcionários do governo, principalmente os que eram mais atingidos pelas críticas. O senhor Serafim garante que o JK não se importava. Os 9 anos que eu convivia com ele, nós falamos muito do Zé Maria, falamos muito do binômio, contava casos, porque o Juscelino era um homem que comunicava. E ele achava muito interessante
as manchetes do binômio, né, que era uma manchete que chamava atenção, né, na época, né, com relação ao governo dele. Então, ele falava e tinha uma admiração muito grande. Ele aceitava, ele não tinha disso, não. Para ele era importante, né? Era importantíssimo. Enquanto isso, a popularidade do jornal aumentava a cada edição. E as tiragens já chegavam aos 15 mil exemplares. O chefe do cerimonial do Palácio da Liberdade, um dos mais visados pelas piadinhas do binômio, procurou o secretário de Segurança para saber se não era possível, abre aspas, acabar com aquela imoralidade. Uma matéria em específico deu maior problema. O José Maria conta sobre ela em uma entrevista de 2012 no programa Gente que é Gente. Sobretudo quando nós publicamos uma manchete famosa que dizia assim, Juscelino foi a Araxá e levou rola. Mas não era, letra maiúscula, rola era com R maiúsculo e tudo, sabe? Ele era um grande empreendedor e controlava o jogo no Brasil, o jogo dos cassinos, inclusive o cassino não sei se é que o cassino da Pampulha, sei que ele tinha o cassino de Araxá, tinha o cassino de Quitandinha. Então o Juscelino foi lá visitar o hotel, né, que o jogo já tinha sido proibido, e levou o Joaquim Rola, sabe? Então a manchete, Juscelino foi a Araxá e levou rola. Foi um prato cheio para os desafetos do binômio destilarem críticas sobre o jornal. Houve uma onda muito grande na cidade, a imprensa, jornal, entrega ao governo e tal. O binômio, jornal pornográfico. Isso não é pornografia, porque não tinha nada. O binômio nunca fez pornografia. O binômio fazia muito essas duplicidades, assim, sabe? Que eram um dos elementos do humor. O humor, a duplicidade, né? O subentendido vale muito. No mês em que o binômio completou 6 meses de circulação, veio a primeira repressão. Por ordem do governo, a polícia prendeu o jornal correndo de banca em banca atrás dos exemplares. A violência durou apenas 48 horas. O Tribunal de Justiça do Estado acatou um mandado de segurança do advogado Oswaldo Guzmão, obrigando a polícia a devolver a edição. Apesar dessa situação, das ameaças e das críticas, os jornalistas do binômio não se intimidaram e continuaram fazendo seu trabalho. Porém, a segunda apreensão aconteceu algum tempo depois. Dessa vez, a tiragem já chegava a 25 mil exemplares, batendo recordes na imprensa mineira. O estopim foi uma matéria polêmica que comentava a viagem de Juscelino para Goiás com alguns membros do alto escalão do governo. Pedro Pereira Filho, amigo do governador, não gostou de ver seu nome em uma brincadeira que falava em duplo sentido sobre canibalismo, o ato de comer gente. Na mesma edição, uma charge também causou burburinho. Ela tinha o título A Caminho de Passárgada e mostrava carros cheios de mulheres indo para o Palácio das Mangabeiras, um local isolado da cidade onde Juscelino fazia grandes festas. Resultado: o jornal foi apreendido novamente pela polícia. E, como da primeira vez, liberado pela Justiça. Mas não eram só os figurões do governo que se incomodavam com o binômio. Os outros jornais da cidade continuavam batendo na tecla de que ele era uma publicação obscena e que ameaçava a moral e os bons costumes da família mineira. Então, o José Maria teve uma ideia. Nós anunciamos uma edição realmente imprópria. Já que estão dizendo que o binômio é pornográfico, não pode entrar. Nós vamos tirar uma próxima edição. E a próxima edição realmente era pesadíssima. O binômio anunciou que a próxima edição do jornal seria imprópria para menores de 18 anos. O texto dizia: No próximo domingo, o binômio circulará extraordinariamente com uma edição imprópria para menores de 18 anos. Esse número o senhor não deve levar para casa. É apenas para ser lido e rasgado imediatamente. Esse foi o assunto da cidade por dias. Todo mundo ficou curioso para saber o que de tão escandaloso teria nessa edição, visto que o jornal, em suas edições normais, já era considerado um escândalo por muita gente. A publicação finalmente saiu. E o que ela apresentava era nada mais, nada menos do que matérias transcritas dos ditos jornais sérios de Minas Gerais.
O binômio não acrescentou uma só palavra, a não ser uma nota explicativa, o nome e a data de cada publicação citada. Textos do Estado de Minas, Tribuna de Minas, do Diário de Minas e outros jornais que apresentavam qualquer tipo de duplo sentido ou piadinha maliciosa foram reunidos nessa edição do Binômio que o jornal, ironicamente, anunciou como imprópria. Não vamos ler o conteúdo deles aqui, mas podemos dizer que não perdiam em nada para o binômio brincando com o nome de Joaquim Rola. Essa edição repercutiu no país inteiro e rendeu uma nota no próximo número do jornal. O texto dizia: Não queremos passar lição de moral em ninguém. Desejamos apenas chamar a atenção para a desigualdade de julgamento que certas pessoas dispensaram a esse jornal em confronto com os seus congêneres. Para tais pessoas, o nosso deve ser fechado, destruído, atomizado. Os outros, entretanto, podem entrar no mais recesso de seus lares para formar a consciência de suas filhas e suas esposas. Encontram sempre as casas mineiras abertas de porta em porta para recebê-los, como se recebe um médico ou um sacerdote. O ano de 1955 marcou a transição do binômio para uma nova fase. As denúncias começaram a ocupar um espaço cada vez maior nas páginas do jornal, visto que o resto da imprensa mineira não costumava publicar sobre os escândalos que aconteciam no estado. A nova fase foi chamada de fase panfletária e durou de 1956 até o início da década de 1960. É importante ressaltar que, apesar do tom, em geral, ter ficado mais sério, o jornal não perdeu seu humor ácido. A diferença é que as denúncias ganharam mais destaque na capa e nas manchetes principais. As brincadeiras continuaram presentes, mas foram distribuídas pelas colunas de humor do jornal. Na política também aconteceram grandes mudanças. Juscelino Kubitschek deixou de ser governador de Minas Gerais para se tornar o presidente do Brasil. No lugar dele, entra em cena um novo governador, Bias Fortes. O Bias Fortes era um carrancudo e o jornal aproveitou e, ao sair do governo, o Juscelino continuou sendo falado, sendo comentado. Mas o Bias Fortes, que se enfrentou o jornal, passou a ser também alvo das críticas, né? Então até o jornal criticava a mania, a forma do Bias dirigir o governo. Ele não era nenhum expert em política, tinha uma política de sangue, né, da geração de Barbacena, mas ele era rude, muito rude. O jornal comentava muito sobre o ronco do Bias, que ele, durante o trabalho dele lá à tarde, ele disse que ele roncava na mesa de trabalho, o ronco do Bias. E a forma rude dele conduzir as coisas e enfrentar o jornal. O governo Bias Fortes representou um período duro para o binômio, com muitas perseguições. Mas a cada violência, o jornal respondia no mesmo tom, praticando um jornalismo virulento, questionador, que não era visto em nenhum outro jornal do Brasil. José Maria Rabelo descreve Bias Fortes como, abre aspas, um troglodita político, originário das mais profundas cavernas do conservadorismo mineiro. Em seu livro, o jornalista diz que com a eleição de Bias Fortes, Minas saiu de um governo saltitante, jovial e fogueteiro e entrou em um outro, triste, amargo e sorumbático. Ele destaca também a diferença entre os dois governadores. De um lado, JK, que tinha visão do futuro, fez a Pampulha e construiu Brasília. 2 projetos modernistas. Do outro, Bias Fortes, um homem que governou voltado para o passado e nada deixou pelo caminho. A gozação em cima do Bias Fortes foi muito maior, né? O gato biazão, essas coisas desse tipo, o que só ficava dormindo em cima da mesa e tudo, etc. O Juscelino não tinha jeito de xingar muito, porque o Juscelino não parava. Não tinha jeito de falar que ele estava fazendo tudo, né? E, engraçado, quando você percorre o jornal, você vê que havia uma crítica ao Juscelino, mas uma crítica, assim, que tinha um certo sentido. Agora, e a gente tem que lembrar que o Brasil daquele tempo estava completamente politizado, havia uma separação muito grande, havia uma verdadeira guerra política no ar, né? E essa guerra política fez com que o Juscelino, inclusive, tornasse governador e presidente logo em seguida, né? E quando ele estava na presidência, aí que o binômio gozou a cara dele mais ainda.
Falando em Juscelino, a eleição dele para presidente também foi um fato marcante para a história do binômio. O que aconteceu foi que depois que JK foi eleito nas urnas pelo PSD, a UDN, que lançou como candidato Juarez Távora, tentou articular a anulação do resultado da eleição. O binômio, apesar de ter seguido uma linha de oposição a Juscelino no governo do estado, saiu em defesa do processo democrático e se manifestou pelo reconhecimento dos resultados eleitorais. O jornal publicou um editorial que dizia o seguinte: o que se está querendo é simplesmente rever as eleições, passando um pano sobre a decisão popular. O respeito à Constituição é muito mais importante do que uma eleição perdida ou uma candidatura derrotada. Por fim, a tentativa de golpe não vingou e JK ocupou a presidência da República. O binômio continuou com a mesma postura de oposição, tanto a Bias, em Minas, quanto a Juscelino, no plano federal. O resto, literalmente, é história. Viver como se aprova é ser um presidente bossa nova. Outro acontecimento importante dessa fase envolve outro personagem citado várias vezes aqui. Acertou quem pensou em Antônio Luciano. Em abril de 55, por causa de uma reportagem investigativa do binômio, o governo federal fechou o Banco Financial de Produção, pertencente ao banqueiro. A denúncia que o jornal fez escancarou as irregularidades praticadas pelo estabelecimento, que era uma arapuca para lesar seus milhares de clientes, com uma rede de mais de 300 agências. A cobertura jornalística do caso Financial aumentou consideravelmente a credibilidade do binômio, o que foi muito importante naquela fase de transição. Em novembro de 56, o jornal mudou a sede novamente. Dessa vez para um prédio na rua Curitiba, onde ficou até o fechamento. Também nessa fase aconteceu um episódio que fez o tempo fechar. O jornal descobriu um inquérito feito pelo Banco do Brasil em 1951, que acusava o governador Bias Fortes de vários crimes, como peculato e formação de quadrilha. Como é de se esperar, o jornal publicou uma reportagem denunciando o fato e reafirmou mais uma vez seu compromisso com o jornalismo independente. É claro que temos de fazer escândalo em torno da dilapidação dos dinheiros públicos. Só mesmo quem não tenha sangue nas veias poderá adotar uma outra atitude. Pode ser incapacidade nossa de encontrar meios de chamar o ladrão por outro nome. Para nós, será sempre ladrão, por mais rico e poderoso que seja. O governador entrou em polvorosa e começou a ter várias reações, tentando reprimir o jornal. A primeira foi um processo de calúnia, injúria e difamação. E a pior de todas foi a pressão sobre as gráficas de Belo Horizonte para que não imprimissem mais o binômio. Diante das ameaças veladas, os proprietários realmente acataram a sugestão. Por causa desse boicote, a partir de 10 de fevereiro de 1958, o jornal teve que ser impresso no Rio de Janeiro, primeiro na redação do Mundo Ilustrado e depois na Tribuna da Imprensa. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Por ser impresso no Rio, o binômio ganhou uma qualidade gráfica superior à dos jornais de BH, que ainda não tinham os recursos técnicos disponíveis por lá. Inclusive, passou a rodar em 2 cores, uma novidade em Minas. Apesar do ataque, o jornal seguia firme e fazendo a festa dos jornaleiros e donos de bancas. Em agosto de 58, a agência de propaganda Standard fez uma pesquisa em 182 pontos de venda da cidade, que apontou o binômio como o jornal mais vendido em Belo Horizonte, com 10.730 exemplares. O segundo lugar ficou para o estado de Minas, com 9.148. O binômio ganhava em todas as bancas, mas disparava na que ficava na Praça da Liberdade. O sucesso era tanto que o jornal virou o tema da Marchinha do Carnaval de 1959. Quem gravou a música foi o conjunto Caídos do Céu. Os compositores foram Jair Silva e Jadir Ambrósio. Esse último, muito famoso por também ter escrito o hino do Cruzeiro. A marchinha se chama O Repórter do Binômio e brinca com essa fama que o jornal ganhou de descobrir e publicar tudo. Apesar de ser uma gravação bem antiga, de mais de 60 anos atrás, nós conseguimos encontrá-la. Você andou fazendo atrapalhadas por aí, eu quis me dar conselhos, você começou a rir, mas eu quero ver se você ri, na hora que o repórter do binômio descobrir.
Esses foram os primeiros anos do Binômio, marcados pelo humor e pelas denúncias políticas. No próximo episódio, vamos falar sobre as reportagens mais marcantes do jornal e como ele teve coragem de abordar temas que na época eram tabu, como racismo e tráfico humano. Você ouviu o segundo episódio do podcast Binômio, Sombra e Água Fresca. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Para ver fotos e outros conteúdos sobre a história do Binômio, siga o nosso perfil no Instagram, @podcastbinômio. A série de podcasts Binômio, Sombra e Água Fresca é o produto final do trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em jornalismo da PUC Minas. Produção e entrevistas: Amanda Pena, Arthur Albuquerque, Bernardo Teixeira, Letícia Oliveira e Pedro Miguel Linhares. Texto: Amanda Pena. Locução: Letícia Oliveira, Amanda Pena e Getúlio Nuremberg. Orientação e supervisão: Professor Dr. Mosair Bruck. Gravado e editado com o apoio dos monitores do Laboratório de Áudio do Campus Coração Eucarístico, Gabriel Guimarães e Dudes Tuts, coordenados por Clara Costa. Nesse episódio você ouviu o Trem das 11, de Adoniran Barbosa, Presidente Bossa Nova, de Juca Chaves, e a Marchinha, o repórter do Binômio, cantada pelo conjunto Caídos do Céu. A música de abertura é Opinião, na voz de Zequete.